momento de oração agora, de gratidão ao Senhor e um momento também de preparação para receber a boa semente, o Evangelho de Cristo. Para que a palavra não volte vazia, traga edificação, nós precisamos abrir e preparar o nosso coração. Nós precisamos declarar para Deus que a nossa alma tem sede dEle. É esse o espírito que nós devemos vir à casa de oração, para sermos alimentados. Então ore pela minha vida nesse momento, ore pelo seu coração também, vamos ter um momento de oração. Pai, tudo que somos, temos ou fazemos vem da Tua boa mão. Pela Tua graça é que nós vivemos, nos movemos e existimos. Por isso nosso coração se alegra nesta manhã, reconhece, ó Deus, a grandeza do Senhor, a benignidade, a provisão. E queremos, em contrapartida, oferecer nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Oferecer a nossa vida, os nossos dons, nossos talentos, nosso entusiasmo, nosso testemunho ao Senhor. Queremos nos consagrar a Ti, Senhor. Consagrar os nossos bens. Ó Deus, que só o Senhor seja de fato Deus na nossa vida. Que o dinheiro e os bens materiais não sejam falsos deuses em nossa vida. Que eles não nos controlem, mas que sejamos guiados somente pelo Senhor. E agora, quando vamos receber a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo prepare a nossa alma, para que a Tua palavra venha, como diz lá em Hebreus, uma palavra viva e eficaz, mais cortante que espada de dois lados, apta para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Ó Deus, como nós precisamos de Ti, Senhor. Como nós precisamos, ó Deus, da Tua palavra. Como nós precisamos, Senhor, sermos inflamados pela Tua palavra. Como nós precisamos, ó Deus, ser reavivados pela Tua palavra, Senhor. Alimentados, ó Deus. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós estamos numa série chamada Reconstruindo a Igreja e hoje nós falaremos sobre o tema Superando os Obstáculos para a Reconstrução da Igreja. Quero lembrar que a igreja é você, que a igreja não é essas paredes que você está vendo aqui, esses vitrais. A igreja somos nós. Eu preciso ser reconstruído, você precisa ser reconstruído. E o capítulo 4 de Neemias diz assim: quando Sanbalate soube que os judeus estavam reconstruindo as muralhas, ficou furioso e começou a caçoar de nós. Diante dos seus companheiros e do exército dos samaritanos, ele disse: o que é que esses judeus miseráveis, fracos, estão fazendo? Será que eles pretendem reconstruir a cidade? Será que eles pensam que oferecendo sacrifícios poderão acabar o trabalho em um dia? Será que dos montões de entulho e das pedras que foram queimadas, eles podem tirar pedras para a construção? Tobias, que era do país de Amon, estava com ele e disse: que tipo de muralha eles poderão construir? Até mesmo uma raposa poderia derrubá-la. Ó nosso Deus, escuta como eles caçoam de nós. Faze que a zombaria recaia sobre a cabeça deles mesmos, que tudo o que eles têm seja roubado, e que eles sejam levados prisioneiros para uma terra estrangeira. Não perdoes o mal que eles fazem, não esqueças os seus pecados, pois insultaram a nós que estamos construindo. Então continuamos a reconstruir as muralhas, e logo elas já estavam na metade da sua altura, porque todo o povo estava animado para trabalhar.
Sambalate e Tobias e os povos da Arábia, Amon e Asdod, ficaram muito zangados quando souberam que nós estávamos continuando o trabalho de reconstrução das muralhas de Jerusalém e que as suas brechas já estavam sendo fechadas. Aí se reuniram e combinaram que viriam juntos atacar Jerusalém e provocar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos homens para ficarem de vigia contra eles de dia e de noite. O povo de Judá cantava uma canção assim: os carregadores já estão cansados e ainda há muito entulho para carregar. A construção desta muralha, quando vamos terminar? Os nossos inimigos pensavam que nós não poderíamos vê-los, nem saberíamos o que estava acontecendo, até que eles já estivessem quase em cima de nós, nos matando e nos fazendo parar o trabalho. E várias vezes os judeus que moravam entre os nossos inimigos vieram nos avisar dos planos que eles estavam fazendo contra nós. Então eu armei o povo com espadas, lanças e arcos e flechas e os coloquei por grupos de família atrás da muralha, em todos os lugares onde ela ainda não estava consertada. E vi que o povo estava preocupado e por isso disse a eles e às suas autoridades e aos seus oficiais: não tenham medo dos nossos inimigos. Lembrem como Deus, o Senhor, é grande e terrível, e lutem pelos seus patrícios, pelos seus filhos, suas esposas e seus lares. Os nossos inimigos ficaram sabendo que nós havíamos descoberto o que eles estavam planejando e compreenderam que Deus havia atrapalhado os seus planos. Então todos nós voltamos para o nosso trabalho na reconstrução das muralhas. Daí em diante, metade dos homens trabalhava enquanto os outros ficavam de guarda, armados com lanças, escudos, arcos e flechas e armaduras. E as autoridades deram todo o seu apoio às pessoas que estavam reconstruindo a muralha. Cada pessoa carregava materiais de construção numa das mãos e na outra carregava uma arma. E todos os que trabalhavam levavam uma espada na cintura. O vigia, que devia tocar a corneta para dar o alarme, ficava perto de mim. E eu disse ao povo e aos seus oficiais e às suas autoridades: o trabalho é muito espalhado e por isso nós ficamos muito longe uns dos outros nas muralhas. Se vocês ouvirem a corneta tocando o alarme, reúnam-se em volta de mim. O nosso Deus lutará por nós. E assim todos os dias, desde o nascer do sol até a hora em que as estrelas apareciam de noite, metade de nós trabalhava nas muralhas, enquanto os outros ficavam de guarda armados com lanças. Nessa mesma época, eu também disse aos encarregados do trabalho que eles e todos os seus ajudantes precisavam passar a noite em Jerusalém, para que assim nós pudéssemos trabalhar de dia e servir como vigias da cidade à noite. Nem eu, nem os meus companheiros, nem nenhum dos meus empregados ou guarda-costas tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. E todos nós estávamos sempre com as nossas armas nas mãos. Amém. Queridos, os obstáculos que você e eu e que a igreja enfrenta, eles são diversos. Eles são muito diversos. O texto começa dizendo que Sambalate, que morava ali ao norte, no centro de Israel, norte, em Samaria, ele ouviu falar da reconstrução das muralhas, ele ficou furioso. E ele começou a caçoar do povo judeu. E diante dos exércitos dos samaritanos, ele disse: o que é que esses judeus miseráveis estão fazendo? O que é que esses judeus fracos estão querendo fazer? Será que eles pretendem reconstruir a cidade ou os muros de Jerusalém em apenas um dia? E também Tobias,
o amonita, ele diz que até mesmo uma raposa poderia derrubar o muro que eles estavam reconstruindo, porque eles estavam reconstruindo o muro com os próprios destroços do muro, aquelas pedras que foram queimadas. Os obstáculos, queridos, na nossa vida, eles chegam sem aviso, eles chegam sem motivos. Os obstáculos chegam na sua vida, na minha vida, sem muitas vezes um motivo aparente, por uma inveja tão somente gratuita. Sanbalate, diz o texto, ficou furioso, e ele não vivia ali na região de Jerusalém, ele vivia longe dali, ele vivia na Samaria. Não tinha porquê, talvez, com certeza, ele se enfurecer a tal ponto do povo poder estar refazendo a sua vida. E eles usaram então artimanhas satânicas para acabar com a reconstrução, a zombaria. A zombaria, já disse alguém, que é a linguagem do diabo. Quando nós somos caçoados, quando você é satirizado, principalmente em público, você fica sem saber o que fazer, você fica desmoralizado, nós ficamos desmoralizados. Nós desestabilizamos. E o diabo age dessa maneira na minha e na sua vida. O diabo, ele tenta nos desmoralizar e nos enfraquecer. E o diabo, ele não aparece na nossa frente, mas o diabo usa os seus filhos para nos atacar. Olha o que Sanbalate diz. O que é que esses judeus miseráveis estão fazendo? Uma outra tradução diz: o que esse punhado de judeus fracos pensa que está fazendo? E queridos, este é um dos artifícios de Satanás para nos derrubar. Ele quer que nós acreditemos em suas mentiras. E você e eu sempre teremos pessoas do nosso círculo externo e do nosso círculo interno também querendo nos desestabilizar, caçoar, pressionar, criticar, cobrar. Nós teremos mais pessoas fazendo isso do que mais pessoas tentando nos encorajar e nos incentivar. E na maioria das vezes, por incrível que pareça, é por uma inveja gratuita, uma inveja sem motivo. Muitas pessoas querem estar onde nós estamos ou fazer o que nós fazemos. Você é promovido lá na sua empresa e alguém ficou descontente com a sua promoção. Mesmo não tendo a mínima condição de assumir o posto que você assumiu, as responsabilidades que você assumiu, essa pessoa fica contra você, e o motivo não é você, não foi você que se promoveu, foi aquele que estava acima de você que o promoveu. E isso é muito comum em nossas vidas. E se você e se nós acreditarmos que somos fracos, se nós acreditarmos na oposição, nas pessoas que se levantam contra nós, nós nos tornamos incapacitados, nós teremos medo e nós não sairemos do lugar. E a Bíblia mostra pessoas que acreditavam que eram fracos e que não podiam cumprir a missão a qual Deus havia lhes dado. Por exemplo, Moisés. Moisés falou: ah, não, Senhor, eu sou pesado de língua, eu sou meio gago, eu não tenho a mínima condição para liderar essa tão grande tarefa que o Senhor me deu. Gideão também, quando foi convocado por Deus para libertar o povo de Israel dos amalequitas, ele disse: não, o Senhor está falando com a pessoa errada. Senhor, a minha família é a mais pobre da minha tribo.
E eu, Senhor, sou mais menino, mais imaturo da minha família, eu sou mais jovem. Não, acho que o Senhor está equivocado. Não sou eu, não. Nós não podemos ser assim. Muitas vezes nós assimilamos algumas mentiras de Satanás e isso trava a nossa vida. São obstáculos que o inimigo da nossa alma coloca para que nós não façamos aquilo que Deus quer. E queridos, não bastasse a gozação de Sambalate, vem também o seu amigo Tobias e diz que tipo de muralha eles poderão construir, até mesmo uma raposa. Nós temos uma raposinha aqui, né? Ela mora na igreja, de vez em quando os lixos estão virados aqui. Quanto pesa essa raposinha? Algumas gramas. Ela é muito leve, tem muito mais pelo do que carne. E ele disse, uma raposa pode derrubar esse muro. O que Tobias estava querendo dizer? Ele estava dizendo assim, vocês são completamente incompetentes. Vocês não sabem trabalhar. Não vai dar em nada o trabalho de vocês. Essa é mais uma mentira do inimigo tentando nos derrubar, tentando nos desacreditar. E queridos, eles poderiam ter crido nesta palavra, afinal, nem todos eram pedreiros ali, nem todos eram especialistas em construção, aliás, a maioria não era. O problema é que Neemias ora. Neemias orou, encoraja o povo e eles não param de trabalhar. E aí no versículo 8, eles viram que o povo, depois dessa gozação, desse enfraquecimento, desse ataque moral, o povo não parou de trabalhar. Então no versículo 8 diz, aí se reuniram e combinaram que viriam juntos atacar Jerusalém e provocar confusão. Quando o diabo se levanta contra você com um ataque moral, com uma violência moral, e essa violência moral, ela falha, o inimigo ataca então com violência física, violência gratuita, maldade pela maldade. E nós temos visto isso muito na nossa sociedade, maldade pela maldade. Fruto do coração humano degenerado. Com tudo isso o povo desanimou. No versículo 10, antes eles estavam animados, no versículo 10 o povo de Judá cantava uma canção. Os carregadores já estão cansados e há muito entulho para carregar. A construção dessa muralha, quando vamos terminar? Então nesta manhã, trazendo para você, para mim hoje, quais são os obstáculos que você tem enfrentado? Talvez sejam mentiras satânicas. Vocês são fracos, vocês são incompetentes, vocês não conseguem. Talvez seja bullying. O bullying desestabiliza, a zombaria. Talvez seja uma inveja gratuita, uma oposição, você não fez nada e estão se levantando. Talvez seja uma violência, uma ameaça. Medo do coronavírus, medo da guerra, medo da economia, de como anda a sua empresa, medo do desemprego, medo do divórcio, medo do desmoronamento familiar, medo da morte, síndrome do pânico, crise de ansiedade. Quantos obstáculos nós estamos enfrentando em nossos dias. Estamos saindo de uma pandemia e Deus nos abençoe que não venha nenhuma nova variante para nos atrapalhar novamente. E aí vem uma guerra de nível internacional. Uma guerra perigosíssima, que um movimento errado pode provocar o fim do planeta. Infelizmente, queridos, os obstáculos são diversos.
Então, para reconstruir a igreja nesse tempo de lutas, para reconstruir a nossa fé, a nossa alegria, o nosso entusiasmo, a nossa paixão por Cristo e pela sua igreja, é necessário superar esses obstáculos. Como você vai recompor a sua vida? Como que você vai retomar a normalidade da sua vida? Como você vai retomar o seu primeiro amor, a sua alegria, a sua paixão? Como nós vamos reconstruir o ministério da igreja? Não sabemos que igreja nós temos após a pandemia. E o Neemias e a Bíblia aqui nos dá alguns passos para essa reconstrução. O primeiro passo para a reconstrução é a oração. Como superá-los? O primeiro passo é a oração de guerra. Depois das ameaças, Neemias não se abate. Depois da zombaria, ele diz no versículo 4: ó nosso Deus, escuta como eles caçoam de nós, faz que a zombaria caia sobre a cabeça deles mesmos, que tudo que eles têm roubado, que tudo que eles têm seja roubado e que eles sejam levados prisioneiro para uma terra estrangeira. É uma oração forte aqui. É uma oração de imprecação, uma oração de maldição. Que todo mal que eles estão desejando para nós recaia sobre a vida deles, volte para eles. Neemias não aceita a desmoralização passivamente. Mas Neemias também não saiu pegando em armas, nesse momento primeiro, para atirar, para brigar, para matar. Neemias, ele foi na fonte. Ele foi na fonte. Ele recorreu à fonte de todo o poder. Ele foi orar. Ele recorreu a Deus. Queridos, isso traz uma lição para nós. O que nós fazemos? O que você faz quando você é desmoralizado? Quando você é combatido? Tenho falado aqui que a oração, ela não deve ser vista como uma ferramenta para manipular Deus. Tenho dito aqui em todos esses anos que a oração é uma das maiores manifestações de amor para com Deus. Ela nos possibilita estar com Deus e sentir a presença de Deus e ouvir Deus e colocar as nossas dores diante de Deus, mas também ouvir a testificação do Espírito ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então a oração é relacionamento de amor com Deus. Isso deve ser prioridade na nossa vida. Agora, em determinadas situações, sim, você pode usar a oração como uma arma de guerra. É só você ler a armadura de Deus lá em Efésios, no capítulo 6, onde ele fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades do mal. Então veja, esta oração é uma oração de guerra. Faze que a zombaria caia sobre a cabeça deles mesmos. Deus, não perdoes o mal que eles fazem. Deus, não esqueças os seus pecados. Pai, olha, eles se levantam em calúnias, em mentiras, em desmoralização, em ameaças. Pai, eles querem nos destruir. Não permite, ó Deus, antes que o Senhor os destrua. Jesus, no Getsemane também, ele entra numa guerra
espiritual, numa guerra de oração. A igreja entrou numa guerra de oração quando Pedro foi preso. Paulo entrou em guerra de oração diante daquele mágico chamado Elimas, que estava atazanando a sua vida, estava combatendo veementemente o ministério de Paulo. E ele clama a Deus para que ele ficasse cego. Paulo pede uma maldição de Deus na vida daquele filho do diabo. E a Bíblia diz que imediatamente ele ficou cego. Aí baixou a bola. Aí veio clamar por socorro. Até então estava ali, fazendo oposição a Paulo. A reconstrução, querido e querida, da nossa vida passa pela oração de guerra, ou melhor dizendo, pelo clamor. Richard Foster, no seu livro sobre oração, O Refúgio da Alma, se não me engano é o tema do livro, ele classifica 21 tipos de oração diferentes. E essa oração é a oração do clamor. Sem oração não há mudança em nada. Sem oração não há vitória. Então a reconstrução da alegria, a reconstrução da alegria na família, do entusiasmo, a reconstrução da esperança, a retomada da nossa caminhada, ela começa e ela passa pela oração. E aí eu queria fazer uma aplicação pessoal para você nesta manhã. A sua oração, ela tem sido proporcional às lutas que você tem enfrentado? Quero dizer que você e eu, nós precisamos desenvolver um estado de inconformismo, queridos. O cristão, pela sua natureza, ele é alguém inconformado, porque nós sempre precisamos acreditar no mundo melhor. Nós sempre precisamos acreditar em milagres. Nós sempre precisamos acreditar nas possibilidades de Deus. Então, se já está bom, pode ficar melhor. Meu pai dizia: entre o bom e o melhor, eu fico com o melhor. Como cristão, você não pode se contentar com o bom. Nós precisamos buscar aquilo que é mais alto, mais sublime, melhor. Não aceite a situação como ela está. Ela pode ser diferente. Então busque a Deus com intensidade. Primeiro passo. Segundo é a perseverança e a continuidade. Então, mesmo diante das ameaças, da zombaria, nós continuamos a reconstruir as muralhas. Neemias ora e em seguida ele virou as costas para os seus inimigos e foi trabalhar, voltou ao trabalho. Deixou a zombaria para trás e voltou ao trabalho. Deus nos chama para perseverar e continuar. Tudo o que o diabo quer de mim e de você é que você desista, que eu desista. Ele lança dardos inflamados para nos fazer desistir. Mas quando você resiste, quando nós resistimos, ele fica desmoralizado. E Sambalat e Tobias estavam satisfeitos, achando que todo aquele alarde que fizeram seria suficiente para que eles parassem a reconstrução. Eles estavam completamente enganados, porque eles não mudaram o que eles estavam fazendo, eles continuaram a obra. Quando você desiste e para a festa no inferno,
mas quando você luta e persevera, a festa no céu. Grande parte do desânimo na caminhada da fé vem por coisas pequenas e imperceptíveis, queridos. O diabo não se apresenta como um inimigo feroz e medonho. O diabo é sutil. O diabo, ele vai minando a nossa vida pelas beiradas. Ele vai abrindo rachaduras pequenas, brechas na nossa alma. E quando nós percebemos, nós estamos estagnados, parados. A igreja precisa de um reavivamento urgente. A igreja, ela precisa se reconstruir. Que igreja nós teremos depois da pandemia? Quem sobrou? Quem vai voltar? Como irão voltar? Nós não sabemos. E a questão não é só a pandemia. Antes da pandemia, há vários anos, a nossa denominação vem passando por uma situação que precisa desse sopro do Espírito Santo. Ela precisa ser reconstruída. A nossa primeira igreja aqui mesmo, ela tem os seus momentos mais altos e os seus momentos mais baixos. E existe um ciclo de repetição que a gente não consegue romper a barreira. Daqui a pouco nós teremos a assembleia aqui. Isso fica visível nos números da nossa igreja. Somente a perseverança e o trabalho podem romper esse ciclo. Só isso. Versículo 16, daí em diante metade dos homens trabalhava, enquanto os outros ficavam de guarda, armados com lanças, escudos, arcos e flechas. Havia desmoralização, havia ameaças, havia até mesmo o desânimo. Até mesmo, preste atenção, o desânimo. Mas eles não pararam a obra. Eles não pararam a obra. Deixa eu falar uma coisa bem no seu coração nesta manhã. É a perseverança que nos leva à vitória. Jesus disse: de todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então eu queria dizer para você nesta manhã, onde você parou? Onde você parou? Retome a caminhada. Volte a fazer aquilo que você já fez com tanta alegria. Não despreze os pequenos recomeços, como diz a Bíblia. Deus está chamando você para reconstruir a sua vida, e reconstruir a família, reconstruir a igreja, e reconstruir a cidade. Deus está te chamando porque é com trabalho, é com perseverança que você verá resultados e que você alcançará a vitória. É a famosa frase: não há vitória sem lutas, mas muito mais, não há vitória sem perseverança. O segundo passo para a reconstrução é a confiança em Deus. Neemias ficou preocupado, porque além da zombaria, depois veio a ameaça de invasão. E ele viu que o povo estava preocupado e por isso disse a eles e às suas autoridades, aos seus oficiais: não tenham medo dos nossos inimigos. Lembrem como Deus, o Senhor, é grande e terrível. O segundo passo, queridos, além da perseverança e do trabalho, é confiar em Deus. Deus é grande e isto precisa ser declarado por nós. A Bíblia diz que Deus é grande
Então declare a palavra, viva a palavra, o justo viverá pela fé. O profeta Isaías diz: para o Senhor todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde, como um grão de poeira na balança. E no livro de Atos, no discurso de Estevão, Deus nos fala pela boca de Estevão: o céu é o meu trono, diz o Senhor, e a terra é o estrado onde eu descanso os meus pés. Nós precisamos declarar essa grandeza de Deus, essa superioridade de Deus. E o Senhor Jesus, confirmando as palavras do Antigo Testamento, Ele diz: para Deus nada é impossível. O teu Deus é grande. O teu Deus é grande, muito maior do que a luta e os obstáculos que você está enfrentando. E Neemias está nos fazendo lembrar, trazer à memória. Lembrem como Deus é grande e terrível. O povo, quando estava às portas para entrar na terra prometida, os espias entraram lá para sondar a terra e eles voltaram com um relatório dizendo: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que devora os seus habitantes, e todo o povo que vimos lá nela são homens de grande estatura, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Queridos, por essa palavra de derrota, eles ficaram 40 anos rodando no deserto. Toda aquela geração morreu antes de entrar na terra prometida. Já quando nós olhamos para Davi, um adolescente baixo, de estatura baixa, muito corajoso, porém ainda muito jovem, de pequena estatura, diante do gigante, diante do obstáculo chamado Golias, ele teve uma postura completamente diferente. Ele diz: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Uma outra postura de declaração da palavra de Deus. O segredo para você superar os seus obstáculos está em crer não somente na grandeza de Deus, mas no amor de Deus. A Bíblia diz que Deus não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós. Porventura, juntamente com Cristo, não nos dará com Ele todas as coisas? Se Deus deu o maior, Ele não dará as coisas menores? Confiar no amor que Deus tem por você. Mas o texto diz que Deus não é somente grande, mas terrível. E aí existe uma outra particularidade da pessoa de Deus. Deus é santo, Deus também é justo. E só Ele consegue conciliar o seu amor e a sua justiça. Lá em Hebreus, no capítulo 13, a Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meu querido, minha querida, Deus é justo e Deus faz justiça. Ele luta pelos seus. Deus luta pelo justo. Insensato e sem juízo é aquele que se levanta contra o justo, porque um dos atributos de Deus, Ele é chamado de Jeová Nissi. Deus é a nossa bandeira. Jesus confirma esse ensinamento do Antigo Testamento, lá no Novo Testamento, quando Ele diz assim em Lucas 18: acaso
Deus não fará justiça a seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar a sua resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça, e rápido. O nosso Deus é terrível. Quando se levantam contra nós, Ele também se levanta contra os nossos inimigos a favor de nós. Uma aplicação para o seu coração nesta manhã. Diante dos obstáculos, qual deve ser a tua postura? Você vai olhar para o copo e dizer que ele está meio vazio ou meio cheio? Queridos, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Tem água no copo. Aleluia. Tem água. Tem água, queridos, tem muita água. E a água de Deus é o seu Espírito que flui em nós. Você precisa nesta manhã decidir olhar para Deus e para a grandeza de Deus e não para a grandeza dos obstáculos. Porque Deus te ama, porque Deus ofereceu o seu Filho por você, e a promessa na palavra de Deus que Ele não te abandona. É necessário confiar. Mais um passo, além da fé, da confiança, é saber aquilo que está em jogo, quando nós estamos reconstruindo a nossa vida. Não tenham medo dos nossos inimigos, lembrem como Deus, o Senhor, é grande e terrível. E aí Ele completa, Ele dá o primeiro motivo para lutar, Deus é grande. E o segundo motivo para lutar, lutem pelos seus patrícios. É o que os ucranianos estão fazendo, pais estão morrendo, a centenas, para defender os seus patrícios, a sua pátria. Pelos seus filhos, suas esposas e seus lares. Neemias dá aqui um segundo motivo pelo qual eles não poderiam parar a reconstrução. E um motivo forte, um motivo plausível, era aquilo que estava em jogo, ou seja, nada mais, nada menos que a família deles, que os queridos deles. E Neemias apela para isso. Eu pergunto para você, será que vale lutar será que vale lutar pela sua esposa? Será que vale lutar pelo seu marido? Será que vale lutar pelo seu pai? Será que vale lutar pelos seus filhos, pela sua mãe? Você jamais vai se arrepender no finalzinho da sua vida, no seu leito de morte, de não ter lutado para comprar mais uma casa ou mais um carro. Você vai se arrepender de não ter feito coisas em relação àqueles que são mais caros e mais pertos, mais amados de você. Então vale muito a pena sim lutar pela nossa família. Quando falamos em reconstruir a igreja, que somos nós, que é a comunidade não de tijolos, mas de irmãos e irmãs unidos na mesma fé, no mesmo amor, no mesmo batismo e no mesmo Senhor. Nós estamos falando do impacto que isso terá em nossa família. Quantas de nossas igrejas hoje estão vazias de crianças, de adolescentes, de jovens? Por que a nova geração não tem a mesma fé da antiga geração? O mesmo fervor espiritual? Talvez porque não viram amor, não viram paixão, não viram sacrifício em seus pais em relação a Jesus e a sua noiva, que é a igreja. Se você não for um apaixonado por Jesus e pela igreja, os seus filhos não serão apaixonados pela igreja e por Jesus.
Nós precisamos desse reavivamento, dessa reconstrução espiritual. Precisamos estar acima da nossa religiosidade, buscar uma espiritualidade profunda, contagiante. As pessoas devem olhar para nós e ver o quanto nós amamos a Cristo. E exalamos o seu bom perfume. Os obstáculos se levantam diante de você: desqualificação, inveja, desmoralização, zombaria. O diabo tenta de todas as maneiras desqualificar você, desestabilizar, sugar as suas energias. E ele usa os Sambalates e os Tobias da vida. Mas o Senhor nos diz nesta manhã, por meio da sua palavra: não tenham medo dos seus inimigos. Vocês precisam estar firmes, em pé. Lutem pelos seus amados, lutem pelas suas famílias. E queridos, Deus tem promessas para nós. Deus tem promessa para a nossa família. Jeremias diz: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Deus tem promessas para nós. Aos homens aqui que são maridos e pais, quero deixar uma palavra: não esmoreça na sua vida espiritual. Tem alguém atrás de você que precisa se apoiar em você. Deus conta com você, você é o sacerdote do lar. Então, meu amado irmão, que é pai e esposo, lidere a sua esposa, lidere a sua família, lidere os seus filhos. Leia a Bíblia, ore, os seus filhos veem que você tem uma devoção com Deus, de leitura da palavra constante e de uma vida de oração. Ore com a sua esposa, ore pela sua esposa, ore com os seus filhos, ore pelos seus filhos. Não deixe esse papel para a sua esposa. Espiritualidade não é só para as mulheres que são mais sensíveis, não. Jesus disse lá em Lucas 11:21, quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Você é o valente da sua casa. Você precisa liderar, porque o que está em jogo é sua família. Quando o homem forte e bem armado guarda a sua própria casa, tudo o que ele tem está seguro, numa outra tradução, as palavras de Jesus. Então, uma aplicação para você nesta manhã: o que será maior? Serão os obstáculos? São as diferenças de opinião, as lutas, o desânimo, ou a nossa família? Na reconstrução da minha e da sua fé, na reconstrução da igreja, o que está em jogo é a nossa família, é o futuro da nossa família. O que você quer para a sua descendência? O que nós queremos para os nossos filhos? E queridos, finalmente o último passo para superar os obstáculos é liderar com exemplo. Neemias disse: nem eu, nem os meus companheiros, nem nenhum dos meus empregados ou guarda-costas tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. A reconstrução começa pela liderança. Liderança da igreja e liderança na família. A liderança deve dar o exemplo. Se o pastor quer que a igreja ore, o pastor precisa ser um homem de oração. Se ele quer que a igreja seja santa, ele precisa se santificar. Se ele quer ter ou ver a igreja avivada, ele precisa se avivar. Se ele quer que a igreja ensine e discipule, ele precisa ensinar e discipular. Se a liderança da igreja quer ver a reconstrução da igreja, ela precisa dar.
o seu exemplo com a reconstrução da sua própria vida espiritual. Se a liderança quer ver a igreja crescer em números, a liderança deve ser a primeira a gerar filhos na fé. Se um pai, um marido, quer ver a sua família progredir em todos os sentidos, ele deve ser o primeiro a orar, o primeiro a conhecer bem as Sagradas Escrituras, deve ser o primeiro a frequentar a igreja e trazer a sua esposa e seus filhos. Neemias, já falamos aqui nos domingos passados, ele estava numa situação extremamente confortável na Pérsia, ele vivia no palácio, no luxo do palácio, mas Deus o chamou para uma obra de reconstrução, a mesma que Deus hoje nos chama, até pelo momento que nós passamos aí nesses 2 anos. Então nós, como líderes da igreja, nós precisamos decidir, nós como chefe de nossas famílias, nós precisamos decidir se vamos desanimar, se vamos reclamar, se vamos estacionar o carro. Ou até mesmo decidir se nós vamos jogar a culpa do nosso desânimo em outras pessoas, ou terceirizar aquilo que na verdade compete a nós. Queridos, para encerrar, a igreja ela é um corpo. A fé da igreja é uma fé comunitária. Todos caminham juntos, mas os líderes caminham na frente. E a bênção é que Deus nos chamou para isso. E a maior bênção é que Deus nos capacita para isso. Por isso, a todos os líderes e ministérios da igreja, amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Você que é líder, continue se dispondo, abra o seu coração. Deus quer fazer coisas novas a partir de você, em você e através de você. Você que lidera alguma área da igreja, saiba que é um privilégio você servir ao Senhor do universo, e um dia você receberá uma coroa de glória, o prêmio da soberana vocação, o seu galardão eterno. Todo o trabalho que você faz na obra do Senhor não será esquecido, não será em vão. Siga em frente, siga em frente. Obstáculos sempre teremos, mas para reconstruir a nossa fé e reconstruir a igreja, a grande questão é: o que faremos com os obstáculos? Aceitaremos passivamente ou iremos superá-los com oração, com perseverança, com trabalho, com confiança em Deus? Lutaremos, porque vale a pena lutar. Nós temos bons motivos para lutar, porque o que está em jogo é a nossa vida, nossa salvação e a nossa família. Nós seremos os primeiros a dar o exemplo de reconstrução. Esta é a vontade de Deus, amado, para a sua vida e para a minha vida, em nome de Jesus. Que Deus nos ajude. Amém?